Vamos para um assunto muito Nossa, parece um bicho de Chagas. Pegue sua bebida, se acomode-se, que o assunto é interessante para reflexão. Eu acho muito interessante. É uma pessoa que emana inteligência, mas num tom bem irônico, né? E sempre numa imponência, um poder. Acho muito interessante. Mas uma coisa que me chama muito a atenção, né, é a busca, né? Eu gosto de trazer as reflexões do que as pessoas vivem, como elas se comportam e por que elas se comportam daquela maneira. Essa pessoa, ela já tinha uma relação abusiva há muito tempo. E você vê que ela teve uma celebração estupenda. E nessa celebração não durou muito tempo. Veio logo, né, ao seu término. Logo nas papeladas feitas, né, onde a lei esteve presente, né, que foram constados, haviam relatos, né, de abuso e etc. E aí você vê, né, fica um pouco nítido, inclusive, por que essa pessoa cedeu, já sabendo que tinha. Eu vou colocar mais um ponto ainda. Para eu oferecer algo, né, do outro lado precisa ter alguém para receber. Se eu estiver oferecendo injeções na testa, há pessoas que irão receber isso, mas todo mundo não. Então você tem uma conexão com aquilo, né? Então a pessoa não fez uma união, né? Não colocou algo representativo em vão. Só que ali dizia, né? Falou-se muito que a pessoa sofria abusos e o porquê que essa pessoa, mesmo sofrendo abusos, ela chega a um ponto de levar a relação a um ponto acima daquilo. Por que você está convivendo? E não foi mais de um ano. Então é isso que eu gosto de trazer a reflexão. Porque há relatos ali no que a pessoa gostaria de estar mais presente para ela se sentir mais, digamos assim, mais em paz. Eu preciso mais proximidade e as pessoas vão cedendo, né? Tem muitas pessoas que passam por isso, né? Sofrem N coisas, passam por N situações absurdas. E o fato, né, desse matrimônio vir acontecer e terminar tão rápido foi mais uma tentativa que a pessoa teve na vida dela, porque a pessoa indagava muito que se tivesse mais próximo, né? E a pessoa insistentemente, mesmo penando na mão daquela pessoa, daquele carrasco, Scarlett, que foi mentora, né, do Leandro Carnal, ela disse que quando ela foi presa e torturada, ela disse que nunca passou tanto medo na vida dela, que ao quarto dia, depois de estar apanhando, tomando choque, chutes e etc., ela disse que nunca sentiu tanto medo na vida dela quando falaram que iam trocar de torturador, ou seja, até sendo torturado se cria zona de conforto. E essa é a parte mais interessante disso, né? O ato de ter terminado tão rápido, né, o matrimônio, significa o quê? Eu vou testar, mesmo eu estando aqui, né, com o carrasco, você vê, mesmo sendo torturado, se cria zona de conforto. Eu vou tentar. O detalhe da reflexão é: por que eu estou tentando ainda com esse tipo de pessoa? Por que eu continuo com esse tipo de pessoa? Por que eu acho que esse tipo de pessoa vai mudar? Você já viu que a pessoa não vai mudar? O que leva você a ter vínculo com aquilo? Entendeu a reflexão?
eu acho que se eu fizer mais isso, talvez se eu fizer mais isso, mas para você fazer mais isso e tá suportando, o casamento foi exatamente um ponto que a pessoa falou assim, realmente, agora eu fiz tudo e não tem mais jeito. Aí a pessoa chega, você precisa chegar nesse ponto, você precisa conviver com o Datena, descendo cadeirada no seu lombo, para você perceber, se você não precisa, é que há algo que você tem vínculo com aquilo. Ou seja, não é à toa que ela cedeu há mais de um ano ao Datena, né? Ao carrasco que estava ali, o torturador, né? Que criou-se essa zona de conforto. O detalhe, a reflexão que eu trouxe aqui é: por que que você continua ainda? Você não entendeu a pergunta? O fato de eu fazer essa pergunta, por que que você continua, significa que há algo ali que mesmo fazendo mal faz com que você fique. Ou seja, o que leva a você. Isso é uma coisa que você tem que retroceder na sua vida, né? Fazer. Por isso que a inteligência emocional é esse estudo. É compreender o que me faz com que eu tenha afeição. A pessoa não era bonita, tudo bem, era extremamente, né, bem sucedida, mas não era o caso, porque ela também. Então, reflita, aproveite esses casos, né? Tinham um porquê ela está ali, né? Mesmo estando com o Datena. Então, tem essa reflexão, porque muita gente que vai ver isso passa por isso, mas nem todo o nosso comportamento a gente tem noção. Muito de nossos comportamentos, inclusive, a gente não faz a menor ideia. A gente continua cedendo. A gente acha que precisa daquilo. E esse é o detalhe, né? Você não precisa chegar ao ponto de falar. Ficou muito nítido, né? Quando eu estava vendo relatos a respeito da pessoa, né? E a pessoa sempre buscando, mas eu preciso saber, e fazendo chamada e vídeo e nunca aceitava, e humilhações verbais ali. E aí a pessoa sempre cedendo, sempre cedendo, sempre cedendo. Ela falou assim: talvez, se eu me casar com essa pessoa, eu vá fazer com que ela mude. O detalhe é o que fez ainda eu achar que aquilo ali ia mudar, né? Você não tem que pensar no comportamento do outro, você tem que ver o seu comportamento. Por que que você está ali? O outro não vai mudar. Eu vejo muito uma pessoa que eu sigo que ela fica muito... o matrimônio, Deus não iria gostar da separação. E eu falo, a religião e a psicologia precisam estar assim, ó, extremamente unidas. Porque em alguma parte bíblica certamente diz, né, que você tem que observar isso, né? De alguma forma deve estar dizendo para você ter esse tipo de noção. Porque existem transtornos de personalidade que não tem como ter convívio. Essa reflexão grande.